Boa noite. Estamos aqui em mais uma transmissão do Direto da Redação, dessa nova fase do projeto digital da revista Carta Capital. A gente recebe aqui hoje o Pablo Vilaça, crítico de cinema, fundador, um dos pioneiros da cobertura online do mundo do cinema, né, Pablo? O seu Cinema em Cena foi criado em 1997. 97. A internet ainda estava engatinhando, né? O site todo HTML, feito manualmente, nada automático, nada 2.0. E dizer também que o Pablo está aqui, é uma honra estar com o Pablo Vilaça aqui, e que a gente está numa conversa já bem adiantada para trazer o Cinema em Cena para esse projeto também. Espero que tudo dê certo, vai ser uma grande aquisição, vamos dizer assim, uma grande parceria. Espero que funcione muito bem nessa ampliação do conteúdo que a gente está pensando, e que também permita ao Cinema em Cena, que tem um conteúdo fantástico. Você estava me falando ali, já são mais de 3.500 críticas lá, indexadas já, né? Tem mais de 3.000, fora os textinhos que são que publica em festival, que aí já deve ter uns 6, 7 mil filmes comentados, assim. Maravilha, Pablo. Quer dizer, daqui a alguns dias você embarca para Cannes, né? Uhum. Esse é o... Quantas vezes você já cobriu Cannes? Esse vai ser meu terceiro ano em Cannes. Eu comecei relativamente tarde a ir para Cannes, tinha vontade há muito tempo, mas Cannes certamente é o festival mais caro de se cobrir, porque é uma cidade pequena que lota. Então o hotel lá é um absurdo, aí que eu consigo, eu vou com os amigos, a gente aluga um apartamento, divide para ficar um pouco mais em conta, mas é um festival muito caro. Então eu comecei a ir relativamente tarde, esse é o terceiro ano, e vai ser uma edição especial, porque vai ser a 70ª edição do festival. O festival está completando 70 anos, inclusive assim, a própria programação esse ano de Cannes é uma programação muito autorreferencial, com filmes que, não só de diretores que fazem parte da história de Cannes, por exemplo, Michael Haneke, que está com um filme novo lá, e as 3 vezes que o Michael Haneke participou do Festival de Cannes, ele ganhou a Palma de Ouro, mas até a própria Palma de Ouro esse ano vai ser diferente, vai ser incrustado em diamantes e não sei o que, então é uma edição especial, estou curioso. Fora esses detalhes, o que se pode esperar de Cannes? O que você está imaginando que... Uma coisa que eu gosto muito no festival, aliás, esses festivais grandes de modo geral, Berlim, que eu também cubro, e Cannes, mas Cannes principalmente, é que os filmes eles têm que ser inéditos. E é muito bacana você poder ver um filme, principalmente quando são filmes de grandes diretores, que todo mundo cria uma expectativa, você vê filme que ninguém sabe nada sobre eles. Você está sendo a primeira pessoa a ver, então você vai fazer parte daquela primeira onda de pessoas que vão começar a discutir o filme e gerar o discurso em torno do filme. E é bacana você poder ver o filme sem ter nenhum tipo de ideia. E esse ano o festival está combinando, tem tanto diretores estreantes participando da competitiva, quanto, como eu falei, diretores veteranos, Michael Haneke, a Sofia Coppola. O júri esse ano vai ser encabeçado pelo Almodóvar, ele é o presidente do júri. Eles anunciaram o restante do júri ontem, tem a Jessica Chastain, tem o Chan-wook Park, que é um diretor sul-coreano, que é um dos melhores diretores da atualidade. Então até o júri está um júri muito eclético, e é bacana, porque o júri meio que determina para onde o festival vai caminhar em termos de nome dos filmes e repercussão posterior. Eu estou curioso, eu sempre fico... Cannes é sempre interessante, ele sempre tem uma programação boa. Agora, Pablo, teve um texto seu recente que aí teve muitas visualizações, criou muita polêmica, que foi o fato de você ter dito que raramente, ou talvez pela primeira vez, você recomendaria alguém a não assistir algo, que foi essa série da Netflix chamada 13 Reasons Why, quer dizer, os 13 porquê, tem a ver com suicídio e tal. Eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui, por que você tomou essa decisão de falar para as pessoas não assistirem? O que te incomodou? Realmente, assim, eu tenho 23 anos de carreira, eu comecei em 94, em 23 anos foi a primeira vez que eu disse, não recomendo ver, mas eu também fui específico. Eu falei, eu não recomendo que pessoas que enfrentam depressão crônica vejam a série. Não recomendei de modo geral, embora eu acho que a série, ela é, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de linguagem, como obra de ficção, eu acho ela medíocre, no máximo. Ela tem muitos problemas, eu acho, graves, de montagem, de roteiro, de concepção, em termos de episódio, mas enfim. Mas foi a primeira vez que eu falei, não recomendo. Por quê? Porque é uma série, e eu fiquei até espantado, Sérgio, assim, porque quando eu escrevi que eu achava que as pessoas não deveriam ver, eu acho que eu fui a primeira pessoa que disse assim, essa série não é bacana não, porque ela estava um efeito manada, todo mundo falando, a série é isso, e eu levei pancada de todo lado, assim, porque você viu a série errada, muita gente falando isso, que eu vi a série errada, não sei o que é ver errado alguma coisa.
E era outra série com o nome. A televisão estava de costas para mim, eu não sei, enfim. Mas o que aconteceu e que eu fiquei aliviado foi que com 4, 5 dias, de repente começaram a surgir profissionais de saúde mental dizendo, não, peraí, essa série realmente é perigosa. E eu falei que eu fiquei espantado assim, porque para mim foi muito óbvio desde o início. Talvez, eu não sei se é por isso, assim, eu lido com a depressão desde os 15 anos, então quer dizer, são 27 anos, então assim, talvez isso tenha me deixado um pouco mais atento para os gatilhos que a série dispara, que são gatilhos sérios. Pode citar algum aí? Por exemplo, a própria cena do suicídio, que eles mostram o suicídio de maneira gráfica e detalhada, que é algo que vai inclusive de encontro às não vou dizer determinação porque não é regra, mas enfim, às orientações da OMS, que diz que séries do tipo que lidam com o suicídio não devem retratar o suicídio de uma maneira tão gráfica. Por quê? Primeiro que o público-alvo da série é um público adolescente, isso é mais grave ainda. Porque, e eu não estou dizendo isso porque o adolescente é muito ingênuo, o adolescente é extremamente influenciável, não é isso, mas o adolescente tem uma vivência de vida, obviamente, menor. Então, assim, talvez não tenha, em muitos casos não tenha a experiência, a maturidade para entender a implicação daquilo. Teve um jovem, inclusive, que se matou no Maranhão e ele escreveu dizendo assim, eu não estou me matando por causa de 13 porquês. E o que me partiu o coração foi que só o fato de ele ter escrito isso já demonstrava que a série tinha um papel. E ele não tinha percebido isso. Então assim, eu não estou dizendo que 13 porquês vai levar todo mundo a se matar, mas ela pode disparar gatilhos que podem levar por sua vez ao suicídio. Então assim, eu escrevi sobre a série e na crítica eu pontuei primeiro elementos da série em si, de narrativa, problemas que eu vi na série como obra, e também discuti depois na crítica e no Facebook questões que tem a ver com o lado de saúde mental da série, que eu acho muito grave. Agora, perguntar uma coisa, Pablo, partindo desse caso específico, falando um pouco do Netflix, você acha que o fato da Netflix ter crescido tanto e estar com mais produções levou a, de alguma forma, a errar a mão? Porque a Netflix vinha sendo saudada assim, por séries muito né, impactantes, muita gente falando que é uma mudança, que a Netflix está mudando, inclusive, está naquela onda da mudança, da mudança da televisão, de como a televisão se transformou mais criativa, às vezes até mais do que o cinema em algumas temporadas. Você acha que a Netflix, de alguma forma, por esse gigantismo, tem errado a mão? Porque eu tenho visto vários casos de séries que têm sido canceladas, não têm sido bem sucedidas. O que você acha que está acontecendo? Eu acho assim, quanto mais a Netflix produzir, maior a possibilidade dela produzir porcarias. Claro, isso é natural. Quanto mais você faz, porque quando você está começando algo, você tem um processo de, vamos dizer assim, de curadoria de projetos mais cuidadoso, porque assim, nós estamos começando, estamos fazendo nome. É o que aconteceu com a Pixar, por exemplo. Você pega a Pixar, durante os 2 primeiros anos, a Pixar só produziu obra-prima. De repente começou a fazer Carros 2, começou a fazer filmes que são aviões, são filmes bem mais frágeis. É normal. Então assim, a Netflix vai produzir muita besteira, porque está produzindo mais, mas também vai produzir coisa bacana. Eu acho que a Netflix ela tem vantagens e desvantagens. Do ponto de vista, agora estou falando do ponto de vista cinematográfico. Uma vantagem, por exemplo, é que ela democratiza muito o acesso, não ao cinema, mas a certo tipo de filme. Por exemplo, o catálogo de clássicos da Netflix é horrível, mas ela permite, com um preço relativamente acessível, que as pessoas possam ver muitos filmes. Isso é ótimo. Por outro lado, como um artigo, inclusive, que eu linkei recentemente, que discute, esse lance da Netflix lançar tanto filme acaba fazendo com que muitos filmes se percam no meio da multidão. Então filmes que seriam filmes importantes, eles vão embora sem ninguém perceber, porque foi lançado no meio de 200. Porque para a Netflix o importante é volume. O que vale para a Netflix são horas de visualizações. Então ela quer lançar muita coisa para a pessoa ver, então não interessa a qualidade. Aí já vem outro ponto de partida, outra contrapartida. O Netflix não faz igual, por exemplo, os estúdios Hollywood. Ela não divulga quantas pessoas viram aquele filme. Eu acho isso bom. Por quê? Porque isso não coloca sobre os diretores uma pressão assim, eu tenho que fazer filmes populares. Porque se você faz um filme que é um fracasso de bilheteria, o seu próximo filme você vai ter uma dificuldade imensa de produzir. Como a Netflix não solta esse tipo de informação, o diretor não tem essa pressão sobre ele. Então assim, são vantagens e desvantagens como tudo. Eu acho, no caso do 13 Porquês, eu acho que a Netflix errou grosseiramente. Mesmo porque depois que todos esses problemas foram apontados, em que inclusive vários profissionais de saúde, e não é profissional isolado não, por exemplo, o Royal College of Psychiatrists da Inglaterra, aí nós estamos falando de um corpo de profissionais de saúde mental inteiro condenando a série. E a Netflix pensa, peraí, será que realmente não tem que tomar cuidado? Não, para compensar, eles aumentaram ainda mais a divulgação da série.
Eu acho isso irresponsável. No mínimo, você tem que ouvir o que está sendo dito, né? E o que ela demonstrou é que o interesse era divulgar a série. Mas eu não vou demonizar a Netflix, não, porque ela também já produziu um monte de coisa que assim, eu acho que é sensacional. Pablo, quinta-feira agora estreia Guardiões da Galáxia Volume 2, para falar numa continuação e tal. Mais um filme de super-heróis, mais um filme Marvel, né? Quando é que termina Não termina nunca. Enquanto estiver dando dinheiro, essa onda continua. Não tem jeito. É assim, o Hollywood funciona dessa maneira. Algo que está dando dinheiro, eles vão fazer. Teve uma onda de western. O western dava dinheiro. Vamos fazer. Aí vem 2, 3 westerns que são fracasso de bilheteria, eles param de fazer western. Aí de repente eles produzem um filme de gangster. Gangster há muito tempo não dava dinheiro. Esse deu, opa, todo mundo começa a fazer filme de gangster. Aí começa a fracassar. Enquanto o filme de super-herói estiver dando dinheiro, eles vão produzir filme de super-herói. O meu problema com o filme, eu não tenho problema com o conceito de filme de super-herói, né, como um subgênero. E subgênero não no sentido de ser inferior, claro, é porque ele está dentro do cinema-ação, né? Claro. O que me preocupa às vezes é um pouco da pasteurização da linguagem. Todos os filmes começam a se parecer e se confundir. E o que me incomoda muito na Marvel, por mais que eu goste de vários filmes dessa onda, é que parece que cada filme, na verdade, ele só quer funcionar como um trailer do filme seguinte. O filme nem terminou, eles colocam uma cena pós-crédito dizendo, olha só, o filme seguinte vai ter isso. Então, peraí, em vez dele falar assim, olha, gostaram desse filme? Legal, né? Vamos curtir. Não, vamos preocupar com o próximo. E eu acho isso terrível, porque eu acho que o filme ele tem que se sustentar sozinho. Então, eu acho que isso é um problema. E outra coisa que eventualmente acaba acontecendo é a supersaturação. Porque você está tendo anos que você tem 10, 15 filmes de super-heróis. Então, peraí. Qual foi o último filme de super-herói que você assistiu e achou que... Logan, eu achei sensacional. E é engraçado porque os outros 2 filmes solo do Wolverine eu tinha achado bem fracos, bem ruins. Eu gosto muito da série X-Men, mesmo porque a série X-Men é uma série muito rica em termos de discussões até sociais, né? Porque os X-Men eles são de certa maneira símbolos da discriminação contra homossexuais, contra várias minorias. A série eu acho muito rica. Os filmes do Wolverine não me agradavam, esse não. Esse Logan é um estudo de personagem, é um drama familiar que ele depende menos de superpoderes e mais de desenvolvimento de personagem. Assim, me agradou, eu achei fantástico o filme. Chorei vendo Logan. Quem imaginaria? Chorei vendo Logan. Agora, Pablo, falar um pouco do cinema brasileiro, né? Quer dizer, diante de toda essa situação que está aí, teve alguns filmes que ganharam repercussão internacional, alguns também muito por posicionamentos políticos, é o caso do filme do Kleber Mendonça e tal. Que perspectiva que você vê para o cinema nacional neste momento, diante desse cenário brasileiro? O cinema brasileiro, primeiro, é engraçado assim, o cinema brasileiro, isso me dói tanto dizer, mas é verdade. O cinema brasileiro ele é melhor visto lá fora do que aqui. Ele é mais respeitado lá do que cá. Quando você vai em muito festival, e eu tenho a sorte de poder ir em muito festival, quando você vai internacional, quando você vê a presença brasileira nos festivais, os filmes são tratados assim como uau! Por exemplo, o Festival de Berlim agora tinha 7 longas brasileiros. Todas as sessões, sem exceção, estavam esgotadas. E não é só tipo o brasileiro que está morando em Berlim está com saudade de ouvir o próprio idioma, não, porque você via nas filas, você via após a sessão, o pessoal discutindo o filme, você via claramente que não eram brasileiros. E sempre nós ganhamos prêmio em Berlim agora, o Pendular, que é um filme maravilhoso, ganhou um prêmio em Berlim. Em Cannes, no ano passado, o Cinema Novo, que é um documentário do filho do Glauber Rocha, do Eric Rocha, ganhou o prêmio. Então, assim, a gente está sempre muito bem representado, os filmes são muito elogiados e muitas vezes são premiados. Aí chega aqui, você vê um monte de gente falando, não, o cinema brasileiro não presta. Não presta não, porque você só vai vir no cinema, tipo, se eu fosse você, 7. Se você não, essas pessoas não conhecem o cinema brasileiro, aí é um outro problema, que é um problema real. Nós temos um problema de distribuição do cinema brasileiro, que é uma coisa terrível. Eu vi um filme do Alceu Valença, que o Alceu Valença dirigiu e escreveu, ele levou 10 anos para fazer esse filme. É lindíssimo o filme, chama Luneta do Tempo. O filme é maravilhoso, maravilhoso. Eu vi esse filme em Gramado em 2014. Ele foi ser lançado no final de 2016 em 7 salas e ficou uma semana e saiu. Então, assim, esse é o problema. A gente tem um problema de distribuição grave. Mas, pelo menos, antes nós estávamos tendo uma facilidade em termos, porque fazer cinema no Brasil é difícil, sempre foi, mas tinha um certo fomento da produção cinematográfica através de leis de incentivo e através, enfim,
E que é uma coisa que agora eu vejo muito ameaçada. Tanto que em Berlim, os cineastas todos que estavam em Berlim, todos, antes das sessões, quando eles iam, né, discursar para apresentar o filme, todos falaram, olha, nós estamos vendo um momento no Brasil que é um momento preocupante. Não só do ponto de vista político, que aí nem é preocupante, é trágico, mas do ponto de vista cultural. Porque a cultura é vista por um segmento que está no poder, hoje, como inimiga. E eu entendo por quê. Porque a cultura, ela fomenta empatia. A empatia vai contra tudo que esse pessoal representa. Então, isso representa uma ameaça para o cinema brasileiro. Eles estão já tentando, claramente, não só na tentativa de acabar com o Ministério da Cultura, que é uma coisa absurda, impensável, um negócio que vai na contramão do mundo, mas através de tentativas de diminuir o acesso de produtores à verba para fazer filme. Então, assim, Quer dizer, não faltou dinheiro pro filme da Polícia Federal, mas isso é outra história. Que ninguém sabe de onde veio, inclusive, que é uma coisa preocupante, porque você fala, o pessoal questiona, por exemplo, isso me mata de raiva, eles questionam para o Kleber, você está fazendo filme com lei de incentivo e tal. Primeiro, como se fosse uma coisa brasileira, o Estado brasileiro está incentivando o filme. Isso acontece no mundo inteiro. Na França, você tem, o governo põe dinheiro no cinema. Na Inglaterra, a Loteria Nacional, parte da loteria, né, o que seria que é a Mega Sena, eles deslocam para a produção cinematográfica. Nos Estados Unidos fomenta a produção cinematográfica imensamente através de incentivo fiscal, através de isenção fiscal. O Canadá faz tanto isso que vários filmes hollywoodianos estão sendo produzidos no Canadá. Por causa das isenções. Então, assim, e aí o Brasil não Argentina. pode. Argentina e o Brasil não pode. E o que é pior, quando é um cineasta que tem um viés de esquerda, fala, não, você está sendo, primeiro que não entende nada do que é lei de incentivo. Porque lei de incentivo, sabe? Primeiro que você tem uma autorização para captar que é o difícil. Então não tem nada a ver com o espectro ideológico. Mas quando você tem um pessoal de outro viés ideológico, de direito, por exemplo, que consegue captação, mas tranquilo, tudo bem, não tem problema. O Danilo Gentili pode, o Roger pode, o Lobão pode, o Kleber Mendonça, não, Chico Buarque, não. Quer dizer, isso é uma perseguição ideológica, é um macartismo, quer dizer, que é uma coisa primária de repressão de pensamento, que é um negócio horrível. Aí vem um filme como esse da Polícia Federal, que eu nem vou julgar o filme, eu não vi o filme ainda, eu quero ver para, né, às vezes é uma obra-prima, não sei, pode ser, é possível. Mas a maneira como está sendo produzido já é incômoda, quer dizer, de onde vem o dinheiro desse filme? E por que não pode dizer de onde vem o dinheiro desse filme? Isso para mim é muito mais preocupante do que saber que um filme recebeu dinheiro de incentivo fiscal, que a gente sabe exatamente por que o filme foi aprovado, quanto foi aprovado, de onde captou, como ele usou e acerto de contas. Isso não me preocupa. Me preocupa é um filme que eu não sei quanto custou, de onde veio o dinheiro e por que está vindo esse dinheiro. E que usou... Não, isso eu nem vou comentar, porque isso é um absurdo. Quer dizer, você pega coisa que é ilegal para usar num filme que é para falar que a lei é para todos. O título já contradiz o modo de produção do filme. E isso é uma coisa que eu acho irônica, né? O título contradiz a proposta do filme. Eu nem preciso ver o filme para saber disso. Mas enfim, é a realidade que a gente tem hoje. Pablo, a gente sabe também, quer dizer, além da sua longa carreira já e estabelecida carreira, reconhecida carreira de crítico de cinema e tal, você também no seu Facebook e tal, nunca deixou de se posicionar, de falar as coisas. Imagino que isso tenha custado bastante para você. Muito. Profissionalmente eu acho isso muito engraçado, porque a acusação que ele sempre faz, qualquer um que fala de política, principalmente de esquerda, você está sendo pago para falar isso. Aí pode ser qualquer um que está pagando, é o PT que está pagando, é a Dilma que está pagando, é a FARC, mas você está sempre ganhando de alguém. E eu acho uma pena, assim, porque eu falei, porra, eu queria, cadê? Onde está esse? Que é o contrário, porque é o contrário, assim, o que eu já me prejudiquei profissionalmente, eu não ganhei, não só não ganhei, como eu perdi. Eu perdi sócio, eu perdi leitor, e leitor, clique na internet é dinheiro. Eu perdi um terço. De 2014 para cá, o Cinema em Cena perdeu, no mínimo, um terço dos leitores. No mínimo. Assim, você pega o gráfico do Cinema em Cena de 2014, crescendo, chega de outubro, novembro de 2014 para cá, pá! E o que aconteceu de 2014 para cá? Eu parei de escrever? Não. Eu virei um profissional ruim? Espero que não. A única diferença é política. Eu comecei a falar mais, porque eu sempre falei de política. Você pegar texto meu de 97, 98, quando o filme permite, eu também não fui enfiando política em tudo, não vou falar, né, imagina, sobre A Bela e a Fera e vou falar assim, não, A Bela e a Fera inclusive tem um viés esquerdista, isso é loucura. Mas sempre que permitia, o Temer é a Fera, eu não vou fazer isso. Mas sempre que o filme permite, eu acho que é papel do crítico, obrigação do crítico, desenvolver, explorar os temas que o filme se propõe a discutir. Mas de 2014 para cá houve uma polarização tão grande e um crescimento tão grande da intolerância e divergência ideológica que isso pode ser visto de maneira estatística na visita ao site. Então assim, como eu falei, o Cinema em Cena é um site independente, sempre foi independente,
até para esquecer, né? Assim, a gente mesmo fazendo essa parceria, o Cinema em Cena continua independente, claro, a Carta não está pagando nada para o Cinema em Cena. Nem estamos recebendo, né? nem somos o caminho para você receber Exato. dinheiro da China. Da China, eu não sei. Da Coreia do Norte, você pode ficar não, poxa vida, eu achei que agora que eu ia começar a receber o dinheiro da FARC. Agora a Carta vai deslocar um dinheirinho que o PT para. Enfim, é terrível isso. Então, assim, independente sempre vai ser. A gente nunca teve ligado a nenhum grande portal. Porque eu gosto disso, eu gosto de ter liberdade para isso, mas tem o problema que não tem ninguém bancando. Por exemplo, eu vou para Cannes agora, como eu falei, é caríssimo. Eu estou tirando dinheiro do meu bolso. Eu tenho 2 filhos, eu estou tirando dinheiro que eu devia estar guardando, eu estou tirando, porque é um negócio que eu acho importante para a minha profissão. Né? Devo muito aos leitores do Cinema em Cena, que são assim, a gente tem uma comunidade maravilhosa. Então, por exemplo, muitos leitores colaboram com o site financeiramente. Eu fico muito agradecido e por isso, porque assim, é uma das coisas hoje que permite que o Cinema em Cena continue. Mas falar de política é um negócio que custa, tem me custado muito. Mas isso não te fez recuar, né? Não pode, eu não consigo. Já me perguntar, por exemplo, se você soubesse, em 2014, quando você começou a falar mais de política, que você ia ter tanto problema profissionalmente, isso para não falar das coisas pessoais, tipo ameaça de morte, ou, por exemplo, usar o nome da minha filha de 8 anos para me atacar, que eu acho que é uma coisa tão desumana, mas enfim. Você pararia de falar? Você não teria começado? Não. Eu teria feito da mesma forma, eu não teria desistido, porque, para mim, nunca existiu, até pela maneira como eu fui criado, nunca existiu a opção de me abster em momentos que exigem uma posição. Eu acho que antes de ser crítico, antes de ser pai, eu sou cidadão, eu tenho que discutir, eu estou inserido no mundo e eu não posso ignorar o mundo por conveniência pessoal. Então não, eu falo e vou continuar falando. O Cinema em Cena pode acabar por causa disso, espero que não, né, leitores? Mas eu vou continuar falando de política porque eu preciso falar de política porque eu vivo nesse mundo. Então, enfim. Pablo, agradeço aqui a sua visita à redação. Lembrar que o Cinema em Cena, nós estamos numa negociação aqui para integrar a rede de Carta Capital. É mais conteúdo, mais diversidade de conteúdo que a gente quer trazer com a chancela. A Carta não está comprando o Cinema em Cena, não está virando sócio do Cinema, nós estamos parceiros. Nem o contrário também, né? Nem o Cinema em Cena está comprando a Carta. Ainda, mas nós vamos crescer a ponto de fazer futuro. Mas agradeço a sua presença mais uma vez, agradeço quem nos acompanhou. E pedir o pessoal para ficar ligado aí nas novidades, tanto nossa quanto Cinema em Cena. Diga aí para o pessoal, quem não conhece, cinemaemcena.com.br. Acompanhe em breve a cobertura do Pablo Vilaça em Cannes e outras dicas. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Boa noite.